Bom dia, turma de primeiro período de Letras, Teoria da Literatura. Tudo bem com vocês? Então, a nossa aula de hoje, dia 18 de maio, é o nosso quarto bloco de aula. Nós permanecemos na estrutura da narrativa. E agora nós vamos trabalhar, primeiro nós trabalhamos com personagens, né? Aí nós vimos os tipos de personagem, as funções das personagens, né? E agora nós vamos trabalhar com um outro elemento dessa estrutura fundamental, que é o narrador. Nós vamos trabalhar com narrador e narratário. Narrador é aquele ser que conta a história. Pode ser alguém que não participa da história e pode ser alguém que participa da história, tanto contando a sua própria história, como contando a história de outros personagens. Tá? Nós vamos trabalhar também com o narratário. Narratário é a representação escrita do leitor. É o ser de papel e tinta, a quem o texto se dirige. Tá? O narratário, ele pode fazer parte da história. Tá? Nós temos um exemplo de um livro de contos que cai sempre em vestibular, que é Noite na Taverna, né? E Noite na Taverna, nós temos diferentes narradores com o mesmo grupo de narratários. São os amigos. Então, muda um pouquinho. Na hora que Sofieri conta, os outros são narratários. Né? O narratário é aquele ser representado no papel para nos indicar como leitores. Tá? Então, eu vou partilhar agora, continuar partilhando a folha que eu já postei, né, para vocês. Então, vamos lá. O narrador é aquele que produz a narrativa. Ele é um ser ficcional. Então, quando eu digo para vocês, nós lemos o romance A Vida no Céu, do Agualusa. O Agualusa é o autor. Quem é o narrador? Não é o Agualusa. Tá? Mesmo que seja um narrador que conta tudo de fora, tá? que fala de um outro lugar, não será o Agualusa. O Agualusa é o autor. O narrador é uma representação ficcional do autor. Tá? É a voz ficcional do autor. Segundo Gerard Genet, nós temos 5 tipos de narradores. Nós temos o narrador extradiegético, tá? Ele vai produzir uma narrativa de primeiro grau, uma narrativa primária, ele vai estar de fora, ele não vai participar, tá? Ele não é uma narrativa dele, é tudo fora. Tá? Nós temos o narrador intradiegético. Ele vai produzir uma narrativa que é introduzida por outra, é situada dentro de outra narrativa. Ele participa dessa história. Tá? É o que a gente chama de instância narrativa de segundo grau. Nós temos o narrador heterodiegético, está aqui para vocês acompanharem. Ele é uma espécie de autor implícito. Autor implícito é uma terminologia que Humberto Eco usa. Tá? Ele fica fora do narrado, mas ele narra também. Tá? Ele participa também, só que fora. Tá? Nós temos o narrador homodiegético, que vai fazer parte da história. Ele conta algo de que ele participa, mas ele não é o protagonista, mas ele conta algo de que ele participa.
E nós temos o narrador autodiegético, que é aquele narrador que protagoniza a história, que é a personagem principal da história. Então, ele conta a sua própria história. Tá? E narratário, nós temos dois tipos. Nós temos o narratário, como eu falei para vocês, é aquele tipo de leitor implícito. É aquele leitor que está previsto no texto. Leitor implícito é uma terminologia usada por Wolfgang Iser. Eu estou usando equivalentes para vocês irem entendendo, né? Então, o narratário é aquele ser de papel que faz, às vezes, de um leitor empírico, de um leitor externo. Nós temos o narratário extradiegético e o intradiegético. O extradiegético, ele é como um leitor virtual, ele não participa da narrativa. E você vai percebê-lo a partir de vocativos. Machado de Assis usa muito o narratário extradiegético. Há partes dos romances em que ele diz assim: querida leitora, passe dessa para a página 56, porque essa parte da narrativa não vai te interessar. Quem é a querida leitora? Qualquer uma. Pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer pessoa. Tá? Então, não participa da trama. É um leitor imaginário, tá? Um leitor possível. E o narratário intradiegético, que é o que acontece em Noite na Taverna, por exemplo, que é uma personagem concreta, faz parte da história, né? E pode intervir na ação também. Não é só alguém que escute. Em Noite na Taverna, por exemplo, os amigos dialogam entre si durante as histórias que são contadas, né? Então, o narrador intradiegético, o narratário, perdão, ele faz parte, ele pode estar dentro da história. É uma personagem concreta. Não é como o narratário extradiegético, que é alguém possível, um leitor virtual, né? Agora nós passamos para a terceira parte da estrutura da narrativa, que é o enredo ou intriga, tá? Que é a história em si, é a organização dos acontecimentos na narrativa. Então, o enredo é essa ordem que se dá ao que acontece numa história. Os formalistas russos, eles faziam uma distinção entre a fábula, que são os acontecimentos em si, e a intriga ou trama, que são esses acontecimentos explorados esteticamente, organizados para uma narrativa. E a partir dessa percepção dos formalistas, por quê? Os formalistas, eles se dão conta, quando eles fazem essa distinção, eles percebem que a narrativa preside tudo numa sociedade. E que existe a narrativa literária e existem as narrativas não literárias. Então, qualquer narrativa vai ter fábula, na perspectiva dos formalistas, que são os acontecimentos em si. E a narrativa literária, na perspectiva deles, vai ter intriga ou trama, que é a ordem desses acontecimentos trabalhadas para provocar um estranhamento, provocar, de alguma forma, o interesse do leitor. Tá? E a partir da perspectiva dos formalistas, nós temos outros teóricos que vão trabalhando com isso. O Todorov, por exemplo, ele vai fazer uma distinção entre história e discurso. A história, que é aquele referencial, o que acontece, o fato evocado, né? Então, por exemplo, uma história de traição, a realidade evocada, a coisa que existe é a traição. Existe em qualquer sociedade, qualquer tipo de nível de relacionamento interhumano pode ter uma traição, né? E aí o discurso, que é o modo de narrar essa traição.
Então, esse discurso pode ter um viés jornalístico, e eu monto uma notícia ou uma reportagem, e pode ter um viés literário, eu moldo um conto, moldo um romance ou uma novela a partir da ideia da traição. Tá? Então, para o Todorov, a gente tem a distinção entre história e discurso. Para o Gérard Genette, a gente tem a narrativa, que é o real, pode ser a narrativa jornalística e tal, o discurso, que é um modo de contar, muito parecido com o Todorov, né? Mas aí ele vai fazer uma outra distinção. Ele vai fazer uma distinção entre história ou diegese. Diegese é o conteúdo da narrativa. Tá? Quando eu falar diegese com vocês, eu estou falando da história contada, do que existe nesse conteúdo. E a narrativa, que é o texto em si. Então, o exemplo aqui, qual é a diegese de A Vida no Céu? Vamos pensar. Qual é o conteúdo narrativo? Qual a diegese de A Vida no Céu? A história de um deslocamento populacional, de um êxodo, de uma coisa obrigatória para manter a vida, para um outro tipo de vida, um outro mundo, tá? E todas as tentativas de se manter uma vida de qualidade nesse outro mundo. Essa é a diegese. A narrativa, o texto em si, é o romance A Vida no Céu. Tudo que acontece ali, como é contado. Entenderam? É como se a diegese fosse o tema, como se ela fosse uma espécie de resumo daquilo que é contado. Tá? Todas essas distinções, nenhuma é absoluta, sabe? Elas são sempre relativas, é só para vocês terem ideia de como se estuda a narrativa mesmo, né? E elas podem levar a uma distinção entre fundo e forma. E isso é um grande problema na teoria da literatura. Porque, na verdade, fundo seria o conteúdo, forma seria essa parte externa, né, a própria escrita, né, da história. E quando se considera desse jeito, imagina-se que o conteúdo pré-exista à construção da história, da narrativa literária. Na verdade, os temas podem existir, mas o conteúdo do texto, ele se constrói conforme você constrói o tipo de texto. Então, uma história de traição, por exemplo, ela vai ser diferente se for narrada num conto, se for narrada numa notícia de jornal, numa reportagem de TV ou num romance. O tema vai ser retrabalhado de acordo com as formas narrativas. Então, não existe essa distinção. Isso é só um instrumento para se poder analisar o texto. Mas, na verdade, o conteúdo, a fábula, a história, a diegese, existem na medida em que existe o discurso, a intriga, a narração. São interlaçados. Tá? A diegese não é autônoma, ela só existe quando ela é transformada em linguagem. Então, não existe o fundo, que seria a fábula, a história, a diegese, por si só. O fundo existe no momento em que você constrói a forma através da linguagem. Sempre vai haver uma relação, uma simbiose entre a história, o discurso, sempre. Tá? E a gente tem que ver que dentro da construção de uma narrativa literária, você não vai ter só a narração, você pode ter descrições também. Gente, o romance realista, ele é altamente descritivo. Ele tem partes
em que ele descreve a ação da personagem, como a personagem é, o espaço em que a personagem está, o ambiente, e passa, às vezes, um capítulo inteiro fazendo esse tipo de descrição. As descrições são muito importantes na construção de um enredo. Tá? E, assim, a diegese, né, a narrativa, não vamos mais fazer essa distinção, a diegese, ela existe num fluxo de tempo. Não só o tempo de você contar as coisas, mas o tempo de contextualização do que acontece na história. Tá? E não apenas a questão do tempo, mas a diegese ela vai depender do espaço, ela vai depender da focalização do narrador, do narratário, das personagens. Tudo entrelaçado. Então, assim, a gente tem o tempo da diegese como um tempo mensurável, que é o tempo da construção textual. O da narrativa ou do discurso, quer dizer, das coisas que estão ali contextualizadas, é de difícil medição, a não ser que você tenha algo explícito ali dentro. O tempo de leitura vai variar de acordo com o leitor, lógico, de acordo com a época também, né? A forma de publicação. E, assim, o discurso narra depois aquilo que acontece antes na diegese. Então, a Vida no Céu conta, naquele momento da leitura de vocês, o romance conta algo que aconteceu antes da história, que foi todos terem que fugir para o céu e criarem formas de sobrevivência lá, etc. Bom, a gente tem uma distinção entre romance aberto e romance fechado. No romance aberto, a diegese não tem princípio, meio e fim, ou pode ter e não ter um fim, tá? O fim ficar por conta da imaginação do leitor. No romance fechado, a diegese é bem organizadinha, princípio, meio e fim, né? No romance aberto, você até tem uma conclusão, mas não é a conclusão que vai efetivamente terminar a história e fica por tua conta, enquanto leitor, fazer essa conclusão. Isso é muito comum do modernismo para cá. É um tipo de escrita própria de séculos 20 e 21. O romance fechado é o romance tradicional, muito adequado ao século XIX, romantismo, realismo, com certeza, e também, no Brasil, por exemplo, é o tipo de romance que se trabalha na geração de 30, né? O neorrealismo. Tá? É um romance, é o mais comum de vocês encontrarem. Né? Você imagina, você é convocado como leitor para imaginar determinadas coisas, mas a diegese é toda arrumadinha. Tem aquilo que começa, aquilo que desenvolve e aquilo que termina. Tá? A composição do enredo vai depender do tipo de romance. Então, um romance picaresco, um romance de formação, um romance polifônico, que você encontra mais em século XX, o picaresco não. O picaresco você encontra, por exemplo, desde do século XVII, né? Com formas diferentes, mas desde o século XVII. Mas esse tipo de romance, ele não vai ter uma progressão da diegese de princípio, meio e fim. Ele vai fugir a isso. Por quê? Ele vai buscar núcleos de sentido diferentes, ele vai ter uma flexibilidade nessa composição, nessa progressão das ações, que é muito regular no romance tradicional, tá? No romance fechado, por exemplo. Então, romance picaresco, de formação, polifônico, são romances mais, não necessariamente abertos, mas mais flexíveis, né? E o romance contemporâneo, que vai furar muito dessa diegese regular,
né? E o enredo vai ser um pouco caótico. Você começa com um grupo de personagens e de ações, daqui a pouco você está em outro. Um exemplo que eu vou dar para vocês, provavelmente vocês vão ler em literatura portuguesa, é o José Saramago. Ele tem um romance, vários deles, todos eles são assim, mas um deles me chamou muita atenção porque é um romance que é feito em blocos narrativos, que se chama o Memorial do Convento. É a história da construção do convento de Mafra, e nós temos grupos de personagens e ações que são bastante separados e que confluem na construção do convento de Mafra. Tá? E o que acontece? Um grupo é o grupo da realeza, né, do rei, sua esposa, etc., os bispos, os nobres, tal, e o outro grupo é o grupo dos operários. E como Saramago constrói esse romance? A diegese imposta por Saramago é: um capítulo é para a realeza, outro capítulo é para os operários. Então, a mesma ação, ela é desenvolvida em perspectivas diferentes. É aí que entra a necessidade de se trabalhar a focalização, as personagens, tá? Tudo isso para ajudar na compreensão do enredo. Então, há uma flexibilização muito grande, um desafio, na verdade, a essa composição regular do enredo, início, meio e fim. Porque, na verdade, há um tipo de início para a realeza, um tipo de início para o grupo dos operários, né, dos pobres, e, aos poucos, esses grupos vão confluindo para a construção do convento de Mafra. Se vocês puderem, leiam esse romance, é belíssimo, lindíssimo. Tá? Agora, mais um pouquinho, a gente vai para o quarto ponto, que é o foco narrativo, que é fundamental, gente. O foco narrativo tem muito a ver com o narrador, tá? Os tipos de narrador e de narratário, né? E traduz assim, a visão de quem está contando a história. Se é uma visão de dentro, se é uma visão de fora, se é uma visão de quem não tem nada a ver com a história, ou se é uma visão de alguma personagem que participa da história. Então, nós temos, tá, a focalização heterodiegética, que pode ser neutra, pode ser interventiva, mas ela é de fora, é alguém de fora. A focalização homodiegética, em que o narrador participa da história, é uma personagem, tá? Mas não é a história dele que ele está contando. E a focalização autodiegética, que o narrador conta a sua própria história. Ele é o protagonista. É claro que isso vai, gente, gerar mudanças na composição do enredo e na visão de mundo que o texto passa. Então, se eu conto uma história que não é minha, e é o que acontece com os romances realistas, por exemplo, tá? Se eu conto uma história que não é minha, eu sou um observador. Eu estou de fora apresentando fatos e eu posso discutir esses fatos. Eu vou colocar meu ponto de vista, porque eu não pertenço a essa história. Mas se eu pertenço a essa história e eu estou contando o que acontece com minha melhor amiga, por exemplo, eu vou ter um outro tipo de vivência. Eu vou saber de algumas coisas e eu vou manipular os fatos de acordo com aquilo que eu já conheço. Se eu tenho uma focalização autodiegética, se eu conto a minha história, eu vou contar o meu ponto de vista. Melhor exemplo para vocês entenderem isso é Dom Casmurro, de Machado de Assis. O Bentinho, que vira Dom Casmurro depois de velho, né? Ele conta a história do seu casamento, dos seus amores, na sua perspectiva. E nesse contar, ele constrói a culpa de Capitu. Então, ele manipula os fatos. Quando você conta a sua própria história, você não conta
com isenção. Você conta dentro da sua perspectiva, né? A gente vai ter uma focalização interna, são os focos homodiegético e autodiegético. Pode ter aí um tom confessional, é o caso de Dom Casmurro, tá? Pode estar conjugado a uma focalização onisciente. Se eu contar a história da minha melhor amiga, eu sei da vida dela, então eu posso contar tudo. O onisciente é aquele que sabe tudo, tá? Mas se eu contar a minha própria história, eu não vou querer contar tudo. Eu vou contar aquilo que me interessa. Vocês percebem a diferença? A focalização externa, que é um foco heterodiegético, tem muitas descrições, às vezes tem análise, tem os pontos de vista do narrador, que é o narrador de fora, né? O narrador externo. Tá? E, como eu disse, é muito comum no romance realista. Não só, existem outros, mas, enfim, no romance realista é o que mais aparece. Tá? Claro que Machado de Assis é exceção, óbvio, tá? Sempre. Ele sempre vai dar um jeito de ser uma exceção. As estéticas às quais ele poderia estar submetido, mas ele nunca se submete, né? Nós temos a focalização onisciente, tá? Sempre oposta à focalização restritiva. A focalização onisciente, o narrador ele conhece tudo o que acontece. Então, ele pode ter um foco panorâmico, total, enfim. E a focalização restritiva, ela é limitada de acordo com a ótica de certas personagens, de algumas personagens. Então, eu posso, numa linha homodiegética, eu vou contar a história da minha melhor amiga, mas eu não sei tudo da vida dela. Então, eu vou ter uma focalização restritiva. Mas se eu souber tudo da vida dela, eu posso ter uma focalização onisciente. Se eu estou contando a minha própria história, eu posso ter uma focalização restritiva, porque eu não vou contar tudo. Eu vou contar aquilo que eu quero. Vocês estão entendendo? Uma focalização interventiva, e aí a gente pode ter um foco homodiegético ou heterodiegético. O narrador vai comentar, vai discutir. Machado de Assis é craque em fazer isso. Contos, romances, principalmente, Machado de Assis o narrador dele se mete o tempo inteiro para discutir, para falar de um monte de coisas, né? Uma focalização neutral, que vai buscar objetividade. Tá? Aloysio Azevedo faz isso, por exemplo, no Cortiço. Vai ter sempre, nessa focalização neutral, um foco heterodiegético. O narrador está fora da narrativa, ele se exila. Uma focalização fixa é apenas um tipo de foco por toda a narrativa. Vocês podem ter uma focalização variável ou múltipla, vários focos diferentes conjugados. Vocês podem ver aí, tá? De certa maneira, Noite na Taverna. Essa polimodalidade, vários focos que aparecem, o Todorov chama de focalização estereoscópica. Então, vai variando, vai mudando. Cada hora é uma personagem que fala, e é uma personagem que conta a história. Tá? Isso, gente, é muito usado na escrita contemporânea. Uma mesma coisa é contada, é rodeada por vários narradores diferentes. E o foco muda. O narrador, podendo variar as focalizações, pode fazer uso de paralipse. Ele vai dar menos informações do que deve, então ele provoca mais o imaginário do leitor, ou paralepse. Ele fala demais. Ele coloca muitas informações. Tá? E nós temos também a questão de espaço e tempo, que eu vou para outro bloco, para ficar mais tranquilo para vocês. Então, eu fecho esse bloco agora e já vou para outro bloco para nós fecharmos a estrutura da narrativa, ok?